Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje continuamos com a série Defendendo os Direitos das Crianças, Jovens e Adolescentes. Já entrevistamos a Procuradora do Ministério Público do Trabalho de Curitiba, doutora Mariane Josviak, falando sobre trabalho infantil. E agora, vocês vão assistir a uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Camargo, em Brasília. Confira aqui no Fórum Legal. Aqui em Brasília, com o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Camargo. Olá, Dr. Luiz, obrigada por nos receber aqui em seu gabinete. Olá, Andréia, nós é que agradecemos a oportunidade de falar para você e para os associados do Sintoresp. Doutor, a questão da jornada móvel e variável, que é aplicada por algumas empresas do setor da gastronomia em nosso território nacional. São contratos de trabalho em que jovens e adolescentes ficam à disposição dessas empresas e elas só recebem efetivamente pelos dias trabalhados. E ao final do mês não ganham nem o salário mínimo vigente. O que o senhor acha dessa modalidade de contrato de trabalho? Do meu ponto de vista, nós observamos o desenvolvimento dessas atividades com essa proposta da chamada jornada móvel variável, uma absoluta exploração do trabalhador, né? Os trabalhadores, quando chegam na empresa e começam a trabalhar, estão à disposição da empresa, estão à disposição do empregador, né? Então, se esses trabalhadores estão à disposição da empresa, à disposição do empregador, esses trabalhadores estão cumprindo uma jornada de trabalho e a jornada de trabalho cumprida tem que ser remunerada, né? O que a legislação prevê são intervalos de descanso dentro da jornada, mas não é isso, né, que trata a jornada móvel variável. Na verdade, é uma grande exploração, porque o trabalhador fica na empresa, à disposição do empregador e não ganha o salário por aquele período. Do meu ponto de vista e do que entende o Ministério Público do Trabalho, é uma exploração do trabalhador. O senhor considera um trabalho análogo à escravidão? Não, acredito que são coisas distintas, né? O que nós temos hoje no trabalho escravo contemporâneo é uma situação, digamos assim, muito especial, porque são pessoas que não podem romper o vínculo de emprego, né? O trabalho escravo contemporâneo é um crime, né? E nós precisamos estabelecer uma distinção entre o crime do trabalho escravo contemporâneo e as irregularidades, né, ou descumprimento da legislação do trabalho. Aí você vai me dizer, não, mas veja, no caso do trabalho escravo contemporâneo, nós também vamos encontrar o descumprimento da legislação do trabalho, sim, mas nós vamos encontrar o descumprimento da legislação do trabalho e um crime. Então nós precisamos estabelecer a diferença. Há situações em que nós encontramos o descumprimento da legislação do trabalho e o crime, e há situações em que nós encontramos tão somente o descumprimento da legislação do trabalho. É, no meu ponto de vista, o caso, né, da jornada móvel variável, pelo menos daqueles casos que eu tenho conhecimento. Doutor, os jovens e adolescentes estão em formação e necessitam da tutela do Estado, da família, de toda a sociedade. No caso, o Ministério Público, como atuante na defesa dos direitos individuais e coletivos, o que ele pode fazer para evitar e banir essa condição de trabalho? Olha, talvez seja interessante voltar à questão do trabalho escravo contemporâneo apenas para dizer, para deixar bem claro e não deixar margem à dúvida, porque esse programa vai alertar as pessoas, né? E é muito importante, eu já registro aqui as minhas congratulações com o Sintoresp, né, por realizar um programa desta natureza e permitir aos trabalhadores que tenham informações, né, de qualidade sobre problemas que envolvem o mundo do trabalho. O trabalho escravo contemporâneo significa que as pessoas submetidas a essa forma de exploração não podem romper o contrato de trabalho, não podem deixar o local onde estão prestando serviço, têm uma dívida, e na maior parte das vezes essa dívida não é uma dívida verdadeira, né? Tem retenção de documentos, tem ameaças, tem violência, sofre uma coação física, moral e psicológica, ou seja, é um quadro muito grave,
né? É um quadro gravíssimo, digo eu. E nós, do Ministério Público do Trabalho, combatemos essa situação, como combatemos também as situações que envolvem a exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual infanto-juvenil, né? O fato da criança chegar precocemente ao mercado de trabalho. Veja que a criança não pode trabalhar. E o adolescente que pode trabalhar em algumas situações deve ter um trabalho de acordo com a sua formação, né, moral, psicológica e mesmo seu desenvolvimento físico. Então, são todas situações complexas. O Ministério Público do Trabalho atua em todas essas situações, né, e atua de forma articulada. E isso é fundamental de se esclarecer. Por mais importante que seja uma instituição, eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição importante, relevante para a sociedade, né? Mas por mais importante que seja essa instituição, ou todas as instituições sejam importantes, mas nenhuma delas, isoladamente, vai resolver problemas tão graves como o trabalho escravo contemporâneo, como o trabalho infantil, né? Como a exploração que nós estamos discutindo aqui. Cada um tem que fazer sua parte. Isso. A intervenção é articulada, né? Entidades do poder público, entidades da sociedade civil, né, atuando de forma organizada, de forma articulada, cada um dando a sua contribuição. E o que é importantíssimo de se dizer, os empresários também. Os empresários têm que acreditar na responsabilidade social. Eles não podem simplesmente buscar o lucro, em detrimento da pessoa, em detrimento da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Princípio constitucional, não é, doutor? Óbvio, dignidade do trabalho está na Constituição da República, né? Valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana e, no nosso caso, dignidade da pessoa humana do trabalhador, né? Então, essas questões são importantíssimas, né, de divulgação, para divulgação, importantíssimo que as pessoas tenham acesso a essa informação para brigar por seus direitos. Doutor, recentemente saiu na imprensa uma matéria falando sobre um TAC, um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e 3 lojas da rede McDonald's em Pernambuco. O senhor acha que, por exemplo, esse TAC, ele fala que a rede não deve mais aplicar a jornada móvel variável e sim uma jornada fixa, para que o jovem tenha sua rotina, para que ele possa estudar até. O senhor acha que esse TAC, ele pode ter uma abrangência nacional para casos semelhantes em outros estados do país? Não, André, é importante essa questão para que nós possamos mais uma vez esclarecer do que se trata. O enfrentamento dessa questão envolvendo a jornada móvel variável, né, envolve a empresa Arcos Dourados, né, que tem a maioria das lojas, né, do McDonald's, a maior parte da franquia do McDonald's no Brasil. Em alguns estados da federação, e é o caso de Pernambuco, nós temos outras empresas também atuando no setor. E o termo de ajuste de conduta que o Ministério Público do Trabalho firmou recentemente em Pernambuco é com uma dessas empresas, né, que tem apenas 3 lojas em Pernambuco, lojas do McDonald's. Então, de toda sorte, ainda que seja um caso restrito a Pernambuco e ainda que seja um caso que envolve um número pequeno de lojas, são apenas 3, é óbvio que é um exemplo que deve ser seguido, né? Nós estamos combatendo a jornada móvel variável e a empresa entendeu que não poderia continuar desenvolvendo suas atividades com esse tipo de jornada. É uma exploração do trabalhador. Então a empresa reconheceu, né, que pratica, né, uma jornada que não tem amparo legal e vai, né, no prazo de 90 dias, resolver esse problema. Vai adotar uma jornada que tem amparo legal. Os trabalhadores estarão, então, protegidos, né? E o que nós queremos é uma discussão mais ampla, né, e aí envolvendo essa empresa que tem um número muito grande de lojas no Brasil inteiro, estima-se aí cerca de 80% da franquia do McDonald's no Brasil, chegar também a uma composição, e aqui nós temos já uma ação civil pública tramitando na Justiça do Trabalho, né, da cidade de Recife. E nesta ação civil pública, nos autos dessa ação civil pública, chegaram a uma composição para que a jornada móvel variável seja extinta, né, por essa empresa em todo o Brasil, né, e aí dar a esses trabalhadores uma melhor condição de trabalho e, por conseguinte, uma melhor condição de vida. E será um avanço, sem dúvida, não, doutor? Eu não tenho dúvida.
eu não tenho dúvida. Será um avanço e veja, né? Registro aqui mais uma vez as minhas congratulações ao Sintoresp, porque desde sempre desfraudou essa bandeira, né? Denunciou esta grave situação e tem se colocado ao lado dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, de melhores condições de vida, como eu já disse. Doutor, então, o que o senhor acha da atuação do sindicato, até a participação dele como representante da categoria em TACs, no caso, termo de ajuste de conduta, visando proteger o interesse jurídico desses trabalhadores? Olha, do meu ponto de vista, os sindicatos são os verdadeiros representantes dos trabalhadores. O sindicato deve patrocinar a defesa dos trabalhadores de uma forma ampla, né? E os trabalhadores devem participar do sindicato, devem inclusive se sindicalizar, se filiar ao sindicato para fortalecer cada vez mais a entidade. Com relação especificamente a questões que envolvem termo de ajuste de conduta, em demandas do Ministério Público do Trabalho ou em investigações do Ministério Público do Trabalho, aí há que se verificar, né, a possibilidade dessa intervenção para trabalhar em conjunto, né? Porém, vale dizer, o procurador, o membro do Ministério Público do Trabalho, ele tem autonomia para desenvolver essas investigações e também para propor as ações na Justiça. Então, é sempre de bom tom trabalhar em conjunto, é sempre de bom tom trabalhar de forma articulada. Nem sempre é possível, né? Em determinados momentos, o procurador recebe uma denúncia, né, investiga e toma uma atitude. Para o procurador, é imprescindível resolver o problema. Essa é a nossa responsabilidade enquanto membros do Ministério Público. Uma vez que nós recebemos uma denúncia, nós temos que investigar e resolver o problema. Pode ser em sede administrativa com termo de ajuste de conduta, pode ser em sede judicial com a ação civil pública. Agora, vale o registro, o procurador tem autonomia, né, tem independência funcional e tem, mais do que autonomia e independência funcional, responsabilidade de solucionar aquela situação que foi apresentada a ele como uma denúncia e que ele investigou. Doutor, agora para finalizar, o senhor disse recentemente um evento no Rio de Janeiro sobre a carreira dos servidores do Ministério Público do Trabalho. E o senhor disse uma frase assim: o servidor, aqueles que estão ingressando na carreira do Ministério Público, eles precisam ter o poder de se indignar. O que o senhor quis dizer com essa frase? Eu gosto de repetir isso porque eu sou membro do Ministério Público do Trabalho há 23 anos. E antes de ser membro do Ministério Público do Trabalho, eu sou carioca, e eu advogava no Rio de Janeiro e advoguei para sindicato. Minha escola é a advocacia sindical e sindicato de trabalhador, né? Então, aprendi, né, desde o período da faculdade, passando pelo sindicato, e reafirmei essa condição no Ministério Público, que é o poder de indignação, né? E eu repito isso, o membro do Ministério Público tem que se indignar, ele tem que ter esse poder de indignação para não permitir, né, situações como essas que nós estamos discutindo aqui, como o trabalho escravo contemporâneo, como o trabalho infantil, a exploração sexual, né, de crianças e adolescentes, como a inclusão de pessoas com deficiência, né, no mercado de trabalho. Então, essa é a nossa atuação. Não permitir que haja trabalho escravo contemporâneo, não permitir que haja trabalho infantil, permitir que pessoas com deficiência possam também, né, atingir e se realizar participando do mercado de trabalho, tenham qualificação profissional para assumir postos no mercado de trabalho. Essa é a função do membro do Ministério Público, né? E nós não podemos verificar uma situação como essa e ir para casa como se nada tivesse acontecido, né? Nós precisamos nos indignar, né? Não permitir que aquelas situações ocorram, não permitir que aquelas situações sejam perpetuadas. E sempre, né, sempre trabalhando em conjunto, trabalhando de forma articulada, porque às vezes nós não conseguimos resolver o problema. Se você me der mais alguns segundos, eu lhe digo que eu percebi isso muito cedo no Ministério Público, enfrentando o trabalho infantil em carvoarias, né? E eu vi crianças trabalhando, fazendo carvão,
transformando madeira em carvão vegetal. E quando eu vi aquelas crianças trabalhando, eu percebi que não adiantava entrar com uma ação, um pedido judicial para interditar aquela carvoaria. Porque se eu fizesse isso e o juiz desse a ordem, eu estaria eliminando alguns postos de trabalho. E o que eu quero é uma regularização. Eu quero que o trabalhador tenha proteção, que o trabalhador trabalhe com equipamento de proteção individual, com dignidade, que ele não tenha um ambiente de trabalho que seja insalubre, perigoso, né? Enfim, mas os postos de trabalho têm que ser preservados. Agora, eu não posso deixar de atuar de forma articulada, porque nem sempre eu consigo resolver o problema sozinho. O caso das crianças nas carvoarias eu não conseguiria, porque o Ministério Público do Trabalho não tem condição, por exemplo, de produzir uma escola. Como é que eu posso fazer isso? Isso é uma tarefa do município. Então eu tenho que me articular com o município, para o município construir uma escola, designar um professor, fazer um concurso público, pôr lá um professor, pagar o professor, dar condições para que as crianças, né, se movimentem de suas casas para as escolas, enfim. Então, nós não podemos resolver determinados problemas sozinhos. Nós não podemos acreditar que somos aquela instituição que vai resolver todos os problemas. Mas nós também não podemos deixar de nos indignar, né? Nós precisamos, enxergando essas situações, combatê-las. Doutor, mais uma vez, obrigada por nos receber aqui em seu gabinete. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. De volta aos estúdios do programa Fórum Legal. O programa Fórum Legal fica por aqui. Quer rever este e outros programas desta série? Acesse o site sintoresp.com.br ou youtube.com/sintoresp. Dúvidas e sugestões, mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br e curta nossa página no facebook.com/Fórum Legal. E na próxima semana estaremos de volta com mais um tema da série Defendendo os Direitos das Crianças, Jovens e Adolescentes. Não percam! Obrigada pela sua companhia e até mais!